Ricardo Galo, boa tarde. Ricardo Galo está de olho nas consequências dessa discussão entre o Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, em torno do Renda Brasil e outras, que podem, girar em torno da saída do Paulo Guedes. Muita gente falando sobre isso, ainda que seja apenas uma especulação. Vamos combinar que não é um bom assunto, né, Ricardo Galo? Bom, gente, é isso aí. Você colocou bem a relação entre o presidente e o ministro Guedes, pelo que a gente pode acompanhar na mídia, parece que está piorando todo dia, né? Inclusive, o cenário atual, ele lembra um pouco o que aconteceu com o ministro Moro quando ele começou a apresentar o pacote anticorrupção. Quando o presidente Bolsonaro dava apoio ao ministro, daí ele tirava o apoio, aí ele dava apoio, aí ele tirava, e esse pacote nunca foi levado para o Congresso, embora tenha sido uma promessa de campanha do presidente junto com o ministro Moro, o que acabou culminando na questão da Polícia Federal e a saída do ministro Moro, que sofreu um processo de, como os políticos chamam, de fritura. E esse caso com o ministro Guedes agora é uma coisa muito similar. O ministro Guedes tem acumulado derrotas políticas importantes, ele não consegue autorização do presidente para avançar na reforma administrativa, que implica em mudanças importantes, corte de gastos públicos e tal, porque o presidente ele descobriu, acidentalmente, né, o Forrest Trump brasileiro, que gastar gera voto. Como a presidenta Dilma, no seu primeiro mandato, ela descobriu que gastar, torrar dinheiro público sem consequências, ou de forma inconsequente, você consegue voto. E isso impede, então criou um problema, porque o ministro Guedes veio com uma agenda de redução de tamanho de Estado, uma agenda liberal aí, antiga dele, que ele acredita há muito tempo, e agora ele está encarando a realidade política e com o próprio presidente, não é nem o Congresso que está fazendo oposição, é uma coisa, se você voltar no tempo e falasse isso, falasse, não, o Congresso não iria autorizar, não iria apoiar uma reforma administrativa, tributária e tal, e ao contrário, o presidente que vinha prometendo combater esses privilégios do setor público e coisa e tal, e parece que ele mudou de ideia. E pelo contrário, eu acho que com a crise do Covid ele pegou gosto pela gastança. Eu acho que o Bolsonaro ele sentiu o gostinho, né, do veneno aí do gasto público e pegou gosto pela coisa. Isso é muito ruim, né, porque cria uma situação de tensão entre o ministério e o presidente. Aí tem três cenários possíveis. Ou o presidente Bolsonaro volta atrás, como já voltou em outras ocasiões e coisa e tal, na reforma da Previdência, ele muda de ideia e segue no apoio ao ministro Guedes, e aí as coisas vão se caminhando, não numa velocidade brilhante, porque não é da característica desse governo esse tipo de eficiência e eficácia, mas pelo menos não piora. Ou não. O presidente insiste na questão dos gastos, acha manobras contábeis aí para furar o teto de gastos, se apoia com o Centrão, que é um corpo gastador de dinheiro, gosta de gastar também por razões políticas, eleitorais, então, ano eleitoral e daqui a 2 anos nós temos eleição para governadores e tal, e a turma gosta de gastar por razões outras. E aí o Guedes se irrita e sai. E aí nós vamos entrar naquilo que já vimos no passado, o governo do Dilma, mas vimos muito lá atrás, o governo Itamar, uma troca constante de ministros, porque trabalhar com o presidente Bolsonaro vai se provar ser difícil, porque ele é muito instável nas suas determinações. Então você vai trabalhar lá, uma pessoa séria, que tem uma agenda, fecha a agenda com o presidente, depois ele muda de ideia. E isso acaba desgastando qualquer pessoa séria. Então a capacidade do governo atrair gente profissional séria
como foi o caso do presidente Lula, como foi o caso do presidente Fernando Henrique e do próprio presidente Temer, para a área econômica, é menor. Esse governo acho que não consegue atrair gente do mesmo calibre e, portanto, vamos ficar numa situação bastante grave. Os mercados já estão reagindo mal a isso, Eduardo. Não é que o mercado está assistindo olimpicamente e falando, tudo bem, com Guedes e Guedes e tal. O mercado, onde isso fica mais interessante de ver, é nas taxas de juros de longo prazo. Para o leitor, para o ouvinte, aliás, para o ouvinte entender um pouco, eu estou falando, tem dois tipos de taxa de juros. Tem a taxa de juros de curto prazo, que é fixada pelo Banco Central, que depende exclusivamente da inflação. Quando a inflação está baixa ou tem expectativa que ela não vá subir, o Banco Central pode manter o juro baixo. Quando a inflação sobe, ele sobe. Hoje estamos com uma inflação muito baixa, com desemprego alto, então o Banco Central está mantendo o juro ao redor de 2% ao ano. Taxa de curto prazo. Essa é a taxa que remunera os depositantes, a pessoa que aplica em poupança, em fundos e títulos de renda fixa de curto prazo. Então é uma taxa que é importante para o poupador. E é uma taxa muito baixa. Então, ela é uma taxa pouco atraente para se manter dinheiro no país. Então, portanto, pressiona a taxa de dólar, porque nesse tipo de juros, muita gente prefere aplicar dinheiro no exterior, onde os retornos e o risco é menor. O retorno é maior e o risco é menor. E tem a taxa de longo prazo. A taxa de longo prazo é formada pelo mercado e, basicamente, pelas emissões de títulos do Tesouro. O Tesouro, para captar dinheiro, o Tesouro tem uma dívida que equivale a 100% praticamente do produto. Isso quer dizer que equivale como se você, ouvinte, devesse 1 ano de salário ao banco. Então, o Tesouro, para captar esse dinheiro, precisa renovar o papagaio. O papagaio vai vencendo. Anualmente, 60% dessa dívida vence, tem que ficar rolando, entendeu? Então, mais ou menos aí, o governo tem que rolar aí a cada ano 60% da dívida. Então, ele precisa emitir títulos novos, vence os antigos, ele emite novo. E quando ele emite títulos longos, ele tem que pagar uma taxa que chame investidores que queiram aplicar no longo prazo. E uma medida importante de risco é a diferença entre a taxa de curto prazo e a taxa de longo prazo. A taxa de curto prazo, como eu falei, está em 2% ao ano, e a taxa de investimento de um título público de 10 anos está ao redor de 8% ao ano. Então, a diferença é de 6% ao ano. Fala, mas não é pouco, ainda é baixo e tal. Não, só para explicar. 6% sobre uma coisinha é pouco, mas sobre 100% do PIB, estamos falando que se o Tesouro quiser alongar a dívida para um prazo mais longo, ele terá que pagar hoje um prêmio de 6% ao ano, com relação a taxas curtas. Se você aplicar isso sobre isso, só como exemplo, para ter uma ideia da dimensão desse número, se você quiser ver o custo disso, o impacto disso, se o Tesouro for fazer isso nas contas públicas, só para você ter uma ideia, como o Brasil deve 100% do PIB, esse diferencial é de 6%, portanto, o governo vai ter que pagar 6% do PIB a mais por ano. Estamos falando de 400 bilhões de reais por ano, que é mais do que o Brasil gasta com educação ou saúde. Entendeu? Então, o mercado está sinalizando, fala assim, olha, como você é um governo gastão, é um governo que gasta muito, que quer gastar, que não tem compromisso com austeridade, que quer que a dívida pública suba, eu sei que você vai precisar de mim, vai precisar que eu compre seus papéis. Eu sei disso. Portanto, eu vou cobrar taxas de juros de você cada vez maiores, porque, inclusive, o risco de você pagar-me de volta está aumentando, porque você não para de gastar. Então, eu vou te cobrar mais. Então, o governo fica num dilema. Então, se o Tesouro quiser emitir títulos longos, ele vai pagar um preço que é muito elevado. Então, o que ele faz? Ele prefere emitir títulos curtos. Só que aí o volume de dívida que vence fica absurdo. Esse 60%, no ritmo que estamos indo, vai terminar o ano que vem com 75%, 80% da dívida vencendo nos próximos 12 meses. Então, é uma situação fiscal muito delicada. O Tesouro está tentando dar uma mágica aí, mas parece que o Banco Central não está entrando nessa, que o Tesouro estaria pedindo ao Banco Central uma distribuição de lucros de 400 bilhões de reais relativos à valorização do dólar. O Banco Central tem dólar, como o dólar subiu de preço, o Banco Central teve lucro. Só que o Banco Central não vendeu esses dólares, então esse lucro é de papel.
É que nem eu tenho um apartamento que eu paguei R$200 mil, meu vizinho vendeu um apartamento de R$500 mil, então fala, então o meu apartamento vale 500, eu tenho 300 mil de lucro, eu já vou dar esse dinheiro aí, vou gastar em férias. Não é assim. Vocês sabem que não é assim. Então, a situação fiscal fica grave, a situação do ministro é delicada, é um momento muito importante, eu acho que é o momento mais, do ponto de vista econômico, mais sensível desse governo até agora, e que vai definir o futuro dos próximos 2 anos aqui no Brasil, do ponto de vista econômico. Vamos torcer para que o ministro e o nosso presidente aí entrem num acordo e não entrem nessa gastança desenfreada que ela basicamente é um exercício populista aplicado pela presidente Dilma, que tanto o ministro Guedes como o presidente tanto criticaram. Então, o que é uma coisa interessante é que cada dia que passa, o presidente Bolsonaro parece mais com a presidente Dilma, do ponto de vista de política econômica. É impressionante. Eu não imaginava ver isso, não. Uma surpresa. Vamos acompanhar. Ricardo Gallo, almoço grátis, voltando na próxima quinta-feira. Abraço. Obrigado.